Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquias, de toda terça-feira às 19 horas. Hoje nós temos aqui com a entrevistada Fernanda Murad, que é diretora da Espaço Laser, uma franquia que tem uma história muito interessante porque entrou num nicho de mercado que era pouco explorado no Brasil e dominou o mercado nacional nesses últimos anos. E a gente quer entender um pouco isso, né? Por que essa franquia fez tanto sucesso, que eles até vão falar aqui de um lançamento novo aí que eles estão fazendo. Tudo bem? Obrigado, viu, Fernanda, por ter vindo aqui no nosso programa. E a gente primeiro queria entender um pouco o que a Espaço Laser tem de tão especial, né? Porque tem depilações a laser no mercado, vocês foram um dos pioneiros. O que foi o grande diferencial que fez vocês crescerem tanto aí no mercado? A Espaço Laser é uma empresa que já existe há bastante tempo, então acho que também... O que é bastante tempo? Faz 16 anos. Há 16 não parece, anos 16 a gente começou a Espaço Laser, mas a gente tinha unidade própria. Então, em 2015, junho de 2015, a gente fez um grande lançamento na feira da BF, junto com a Xuxa. A Xuxa é uma das nossas sócias. A Xuxa veio para fazer o lançamento. A gente lançou como franquia. Na época, nós estávamos dentro do grupo SMZTO ainda. Então, na época tinha quantas unidades? 35. Em 2015. Unidades, junho de 2015. Então, ali a gente começou a falar de expansão e apresentar a franquia para o mercado. Um mercado que na época ainda é muito cru na área de depilação a laser, quer dizer, as pessoas não conheciam muito e não tinham, existia muito outros tipos, outros métodos de depilação no mercado, mas depilação a laser não. Foi então que começamos a fazer a expansão e hoje, há 4 anos e pouquinho depois, a gente está com 494 unidades aí abertas, funcionando. Eu nunca vi um crescimento tão muito legal. Forte em praticamente 4 anos. O investimento hoje de uma Espaço Laser gira em torno de R$850 mil, o investimento total. E como é que vocês conseguiram crescer com uma média aí de 80 a 100 lojas por ano? Com esse investimento, onde é que e no tá momento o segredo? que o Brasil estava tão mal, numa crise, vocês pegaram a pior crise do mundo, gente, tudo na contramão. Eu acho que qualquer negócio, o Brasil, eu falo isso para todo mundo. Eu trabalho em franquia já há algum tempo, eu trabalhava no grupo de Semenzato, e a gente tem muito dinheiro no Brasil. A gente tem muito investidor no Brasil. A gente tem empresário. O perfil do brasileiro é um perfil empreendedor. E ele procura um negócio para investir. Apesar de ter tido a crise ter sido muito ruim, ao mesmo tempo para a gente não foi tão ruim. Porque eu tive muita gente desligada, 30, 40 anos de empresa que recebeu aí o seu FGTS, que levantou toda a sua indenização e estava à procura de um mercado, de um lugar no mercado de trabalho e não conseguia nem se recolocar. Então ele abriu o olho para a franquia. O mercado de franquia vem crescendo muito no Brasil. Então ele começa a olhar o mercado de franquia e fala, peraí, deixa eu dar uma olhada no que é isso, é novo, é inovador. Para a gente já não era novo, a gente já tinha anos e anos no mercado, indo bem, crescendo, já com os números bastante sustentáveis e muito sólidos nas nossas unidades próprias. Foi quando a gente começou a apresentar os números para esses investidores. E começamos a vender. O boca a boca é muito forte quando o negócio é muito bom. E o nosso negócio é muito bom porque ele, primeiro, ele está pautado num equipamento muito importante, o melhor equipamento hoje, sem a menor dúvida, nós temos a melhor tecnologia de depilação a laser no mundo, é o nosso equipamento, e numa empresa muito próxima ao franqueado, uma empresa que a gente costuma dizer que é uma empresa de alma, empresa de dono. Então, eu tenho lá o Igor Moura, um dos nossos fundadores, junto com o Dr. Paulo Moraes, que é um advogado que também é um dos nossos fundadores, e o Tito Veiga Pinto, que é um dos nossos fundadores, muito presentes no dia a dia. E isso faz com que a gente seja uma empresa de alma. No momento que a gente mostra isso para as pessoas, todo mundo fica animado. Eu gostei que você me comentou que a depilação a laser, nessa época aí, até essa época, ela estava mais concentrada para a classe A, né? Que foi o dermatologista que indicava para o seu cliente e ele mesmo aplicava, porque ele mesmo, alguns, né, tinha condições de comprar um equipamento desse porte. E aí a estratégia de vocês foi de ampliar o leque
como é que a gente diz? Democratizar a depilação. A depilação a laser lá atrás, quando a gente começou, ela realmente ficava na pirâmide lá na classe A. Então a classe A ia até a dermatologista e utilizava desse equipamento, ou dessa metodologia. E tal. E era bastante caro, né? O preço era alto e não era para todo mundo. Chegou um momento que as pessoas começaram a querer fazer uso dessa metodologia e a gente olhou esse mercado com carinho. Então, eu costumo dizer que a classe AAA continuava sendo atendida pelo dermato e nós nos focamos em trazer essa metodologia para a classe BC. Então, foi quando a gente começou realmente a fazer uma expansão Brasil afora para atender esse público que estava desatendido na época. Ainda tem um potencial muito grande de pessoas. Que percentual do mercado que vocês atingiram? Tem uma ideia disso ou não? Olha, ainda tem muita coisa a ser feita na nossa visão. Hoje a gente tem quase 500 lojas no Brasil, a gente tem 494, devemos abrir aí a nossa loja de número 500 no mês de outubro, e a ideia é que daqui a 5 anos a gente vai ter 1000 lojas. Então nós acreditamos muito que ainda tem muito a ser feito. Classe C, D, ainda não, a classe D especificamente não é nem atendida, então a gente acredita que dá para atingir esse público ainda. Agora conta um pouquinho aí da história aí dos 3 fundadores. Eles começaram lá atrás, introduzindo esse conceito. Primeiro, crescer aí com unidades próprias, devem ter vencido uma série de desafios. Milhares de desafios, eu vou dizer. Eu vou falar uma frase, vou roubar uma frase do Paulo. Paulo fala que é o dia que 3 malucos se encontraram numa tarde e em pouquíssimo tempo eles fecharam um negócio. Então o Tito era um paciente do Igor. O Igor, na época, era dono de uma clínica de estética e o Tito ia lá na clínica de estética. E o Paulo, amigo do Tito, e nessa conversa entre os 3, um dia sentaram para falar, juntaram lá as grandes forças, então o Igor com conhecimento técnico, o Paulo, advogado, trouxe toda a estrutura jurídica e toda a estrutura organizacional da empresa, e eu falo que o Tito veio com a disciplina, que ele é um ex-militar. Então juntaram os 3 e começaram a Espaço Laser. Obviamente no início um desafio tremendo, ninguém sabia nem o que era. Quando a gente foi negociar a nossa primeira loja de shopping, que foi no Shopping Morumbi, a gente demorou 3 meses querendo fazer e ninguém queria ter a gente lá. Então foram 3 meses que a gente estava pagando luvas para entrar e o próprio shopping não nos queria lá dentro. Falava, não, mas não tem nada a ver. E a gente brigou muito para estar lá. Então foi um desafio tremendo no início, mas que graças a Deus hoje estamos aí muito bem posicionados. E quando eles vieram até o Semenzato, aí que veio a ideia de franquear, e o Semenzato, com a experiência dele, que é grande, fez essa alavancagem do crescimento, né? Isso. Lá atrás, o Paulo já era amigo do Semenzato, já se conheciam de outros meios. Um dia, o Paulo entrou em contato com o Semenzato e falou, quero te apresentar um negócio que faz todo sentido. Eu falei, estamos prontos para franquear. Temos aí um track record bacana de como está funcionando, dos nossos resultados, e eu acho que faz todo sentido a gente fazer isso Brasil afora. A gente já tinha feito, nós na época, a Espaço Laser já tinha alguns franqueados como licenciados, não eram franqueados, em algumas cidades fora de São Paulo, que eram amigos da família, amigos do Igor, amigos do Paulo, que quiseram montar. E a gente queria estruturar isso e fazer disso uma franquia. Obviamente foram procurar a pessoa correta, que é o Semenzato, que conhece muito dessa área. Entrou dentro da SMZTO, então mostramos, estudamos e entendemos que fazia todo sentido fazer o crescimento. E num momento muito interessante, onde a Xuxa já era uma parceira do Semenzato com a Casa X, e a gente apresentou o negócio para ela entrar como sócia também. E ela adorou. E aí sim a gente fez a grande parceria entre os 3 sócios da Espaço Laser, o grupo Semenzato e a própria Xuxa. Poxa, fazer foi um casamento então, foi muito bacana. Fantástico. Eu vi que vocês têm bastante unidade própria, né? E você tem algumas missas. Explica um pouquinho a estratégia de vocês de não ficar só na franquia, né? Como é que é essa estratégia, São Paulo que é tudo própria? Explica um pouquinho, que isso é interessante para outros franqueadores também na nossa entenderem. visão,
Uma das preocupações que a gente mais tem, sempre teve, é de operar. A gente queria muito operar o nosso negócio. E a gente cresceu a princípio como operação própria. Quando a gente tinha 35 lojas, a gente falou, bom, ok, vamos começar a franquear, mas a gente não quer perder o nosso DNA da própria operação. Então, fizemos o primeiro grande crescimento como franquia. E o ano passado, a gente teve uma estratégia um pouco diferenciada, a gente pegou uns grandes grupos nossos franqueados e que quiseram se associar a gente. Então, nós investimos nesses grupos grandes de franqueados e compramos parte deles internamente. Então, hoje a gente tem o controle de grandes grupos, então a gente comprou 51%, meu franqueado ficou com 49%, a gente integrou isso dentro da mesma empresa e hoje a gente opera todo junto e dividindo custo e melhorou para todo mundo. Então, hoje, dentro da quebra, eu tenho 494 franquias abertas, dessas 494, 170 são franquias e a diferença fica entre próprias e mistas. E os resultados, eles você consegue medir o desempenho dessas próprias mistas e franqueadas? Se chega a ter uma diferença sensível? Tem um pouco de diferença, talvez, porque quando você conhece super bem de franquia, tanto quanto eu, quando você fala de franquia e qualquer suporte à franquia, o negócio, o CNPJ é do meu franqueado. Eu consigo instruí-lo até um ponto e até um momento. E a decisão, no final do dia, de grande parte da estratégia é dele. Quando você fala de própria ou mista, a decisão está 100% na minha mão. Então, eu faço acontecer no meu dia a dia. Tem uma diferença pequena? Tem. Mas a nossa rede, graças a Deus, vai bem. A diferença pequena é mais positiva na própria mista do que na franquia. O que é fantástico, porque normalmente é o contrário. Por conta o que se do diz dono no mercado balcão, de franquia, mas eu entendo, porque você administra de uma forma mais profissional, talvez, e aproveitando essa economia de escala, de juntar a administração, do que o franqueado lá ter que lutar sozinho. Um ou outro pode até ter um desempenho excepcional, mas é difícil. Eu concordo. Se comparar uma com a outra, a própria mista vai ter um resultado melhor ainda do que a franquia. O que para mim é bom, porque eu sempre me uso como exemplo para o meu franqueado fazer aquilo que eu acho que é importante fazer e que às vezes ele fica na dúvida se vai funcionar ou não. Então, obviamente, a nossa credibilidade acaba sendo excelente perante o franqueado. Como é que é a expansão em termos de franqueados múltiplos? Você estava comentando que hoje a expansão da Espaço Laser é mais orgânica, até pelo grande crescimento que a rede já teve, né? Você incentiva mesmo os franqueados a crescerem? Incentivo. Esse momento, por exemplo, nós estamos agora entrando no mês de setembro, estou fazendo todo o meu budget para o ano que vem, todo o meu planejamento para os próximos anos. E hoje eu tenho muito bem desenhado, o que eu espero de cada franqueado meu em termos de crescimento. Então, eu sento com ele, converso, explico, falo. Então, a gente quer muito que o franqueado que esteja numa cidade, ele realmente cresça da forma como a gente cresceria se nós estivéssemos dentro daquela cidade. Então, a gente trabalha muito próximo nesse planejamento. Hoje, a maioria dos franqueados já tem mais de uma unidade? A maioria. Hoje eu tenho franqueado com 20 unidades, eu tenho franqueado com 17, 15, 7. Eu tenho pouquíssimos franqueados que têm uma única unidade. A grande maioria deles tem várias unidades. Como é que vocês fazem a política de território hoje para a franquia? É população ou é feito um geomarketing, um mapa? A gente usa o GeoFusion, como a grande maioria dos franqueadores. Lá atrás, quando a gente iniciou o processo de franquia na Espaço Laser, a gente definiu que ia ser 1 a cada tantos mil habitantes do público AB. Hoje isso mudou muito, porque a gente foi aprendendo que a régua poderia ser menor, e hoje eu tenho unidades de franquia da Espaço Laser em cidades a partir de 75 mil habitantes. Então hoje, uma cidade de 75, 80 mil, eu já consigo, dependendo, obviamente, a gente estuda, vai olhar os números da cidade, mas hoje eu já consigo montar uma unidade da Espaço Laser numa população desse nível. Você comentou que o investimento é em torno de 850 mil. Qual o retorno que você consegue dar para um franqueado
com esse investimento? Na média, a gente sabe que varia muito dependendo do mercado, do trabalho do franqueado, enfim. Mas numa média você consegue o retorno em quanto tempo? Super, 21 a 23 meses, dependendo de como o franqueado operar. Se o franqueado estiver lá na barriga do balcão e ele escutar a franqueadora e a gente trabalhar bem próximo, pode ser até um pouco antes disso, mas eu diria que 20 meses. 20 até 23 meses no máximo. 24 meses, nossa. É muito bom, muito bom. Você, dentro desse investimento, está incluso uma publicidade inicial ou não? Hoje a publicidade, ela é muito forte, feita pela marca. Então, hoje a gente tem aí uma exposição de marca muito forte pelo Brasil todo. Então, o Fundo Nacional de Propaganda que a gente trabalha já é um fundo bacana em termos de volume de dinheiro. 2%. 2% do faturamento bruto. Aí você administra esse fundo? A gente administra, eu tenho aí um conselho de franqueados que faz parte dessa administração junto comigo. A gente faz uma reunião 1 ou 2 vezes ao ano para definir o planejamento anual e no dia a dia a gente vai tocando junto com a nossa equipe de marketing. Então essa é a estratégia nacional. Mas eu acho que o grande segredo é o início, né? Porque ele tem que trazer uma clientela para logo atingir o ponto de equilíbrio dele e começar o retorno. Ele faz isso com uma publicidade local dele ou é vocês que administram isso? Quando a gente ensina ele a trabalhar desde antes de abrir a loja dele. Eu hoje abro a clínica do meu franqueado, uma semana antes, 15 dias eu começo a trabalhar, ele já abre com a agenda dele cheia. Porque a gente sabe fazer o trabalho de captação de cliente. Antes dele abrir. Antes dele abrir. Isso é muito legal. Fora isso, hoje, como a Espaço Laser hoje está muito capilarizada, a gente está em muitos locais, quando a gente abre uma unidade, muitas vezes eu tenho a migração de alguns clientes das cidades vizinhas que já tinham um Espaço Laser que migram para essa primeira clínica, essa clínica nova, né? Então, a parte de captação de cliente, a gente sabe fazer bem feitinho. Olha que legal. O ponto comercial, vocês é que negociam ou é o franqueado? A gente ajuda o franqueado a negociar, né? A responsabilidade, eu gosto sempre de confirmar para todo mundo, a responsabilidade no final do dia do CNPJ é do franqueado. Nós estamos aqui para orientar o franqueado para ele errar o mínimo possível de acordo com a nossa experiência. Para mim é a maior transferência de know-how que ele pode receber da gente. Então, quando ele vai negociar com um shopping, se eu deixar o meu franqueado novinho em folha, conversar com uma operadora de shopping, ele vai ser engolido pela operadora de shopping. Então, ele não tem a menor ideia do que é um valor de shopping, ele não sabe quanto custa um aluguel, ele nem sabe o que é um aluguel percentual versus um aluguel mínimo mensal. Então, nós auxiliamos em toda a jornada dele de negociação, mas quem bate o martelo final da negociação é o próprio franqueado. Ele já tem os parâmetros. Mas a gente fala, a gente intercede por ele. Vocês, uma coisa que é importante nesse tipo de negócio, são serviços que são vendidos parcelados. Dificilmente o cliente paga à vista. Hoje em dia, com essa facilidade de cartão de crédito, etc., ele parcela normalmente em 10 vezes, 12 até vocês estão fazendo. Como é que fica o fluxo de caixa? Porque, no fundo, ele vende muito, mas recebe pouco no início e vai preenchendo a agenda dele. Isso é sempre uma equação que eu achei difícil, porque os meses vão passando e aí ele vai tendo mais dificuldade de vender em função de agenda e tem que receber parcelado pequenininho. Como é que ele sobrevive com isso em caixa? A média de parcelamento do franqueado é em torno de 6 meses. Não é tão alta quanto... na média é 6? Mesmo parcelando em 12? Sim, do franqueado. Porque tem gente que paga à vista mesmo. E o franqueado, ele é mais conservador, ele segura um pouco mais o parcelamento. Faz menos vezes. A média de parcelamento dele é 6, 7 vezes. Mas todo esse capital de giro está incluso dentro do nosso business plan. Quando a gente então ele é alto o capital de giro? Quando a gente prevê a compra para ele... Esses 850? Quanto que é de capital de giro? Acho que dá quase uns 250 mil de capital de giro. Está explicando. Então ele realmente, quando a gente mostra para ele... Tem que mostrar que ele tem que ter reserva. Se tem uma coisa que a gente fez muito séria, é a transparência em todos os números do meu franqueado. Bacana. Para não ter surpresa negativa. Meu objetivo é que o franqueado me ligue para a gente comemorar junto e não para a gente chorar junto. Então, em geral, ele sabe tudo antes dele abrir, eu explico tudo, porque depois, quando ele me ligar, ele está ligando para comemorar. Está ligando para comemorar.
E o royalties vocês cobram sobre o recebimento ou sobre o faturamento? Hoje a gente dá eu falo que a gente dá uma molezinha para o franqueado, porque a gente cobra em cima da previsão de recebimento. A previsão de recebimento. Dá uma folgazinha para ele. Dá uma folga para ele. Legal, eu acho isso bacana porque é uma parceria, né? A ideia é fazer o franqueado ir bem, a gente ir bem. Quanto mais ele vai bem, melhor eu vou. E se se essa equação não estiver funcionando, o famoso win-win não estiver funcionando, não é bom para ninguém. Eu acho que essa transparência que você falou, principalmente no capital de giro, eu acho fantástica. Hoje a gente vê porque a maioria não faz isso. E aí o franqueado, ele quer ganhar, ele quer logo começar a recuperar o capital dele e não consegue, porque o negócio tem que amadurecer. Esse é um dos grandes erros para mim do mercado de franquia. As franqueadoras, elas precisam ser honestas com seus investidores, porque isso acaba atrapalhando o mercado como um todo. Porque quando eles vêm conversar com a gente, eles vêm cheios de medo, achando que a gente está enganando. Lógico. Não. Tá aqui, tá tudo aqui, o investimento é esse, o capital de giro é esse, não é fácil. Vai ter que trabalhar muito. Franqueado que chega para mim, investidor que chega para mim já falando, não, vai ser minha aposentadoria. Não vai ser sua aposentadoria, você não vai mais dormir. Você vai, 4 da manhã, você vai ter uma ideia. Enquanto você não escrever, você não vai dormir. Honesta demais. Mas eu acho que é importante. Tá certo, tô brincando. Porque depois que o franqueado tá dentro, eu vou cobrar dele. É verdade. Eu vou ficar em cima. Bacana, e ele não vai poder falar para mim que ele não sabia. Talvez por isso que vocês são tão bem sucedidos. Isso é um exemplo aí pro mercado. Uma coisa que eu queria entender de vocês têm um call center. Como é que funciona isso do call center? Você tem 2 call centers, porque eu acho que esse também é um grande segredo do sucesso de vocês, de centralizar o agendamento e a venda também ali por telefone, né? A pré-venda. Hoje a gente tem, nas unidades, como nós somos muito grandes em São Paulo e Grande Capital, nós temos 120 unidades próprias, só na Grande São Paulo. Então, quando eu falo Grande São Paulo, eu falo de São Paulo, ABC, Guarulhos, Cotia, Osasco e tal. Então, como a gente tem 120 unidades por aqui, nós temos um call center, e esse call center faz toda a parte de agendamento, toda a parte de confirmação de agenda e etc. Quando eu vou para a franquia, não são todos os franqueados que têm call center. Como eu estava falando para você antes, se eu tenho franqueado pequenininho, que tem 1 unidade, 2 unidades, a equipe dele sozinha dentro da loja consegue ter a eficiência que o call center traria para ele num custo muito menor e, obviamente, com isso o resultado dele na última linha é melhor. Então eu mesma o incentivo a continuar lá com a equipe dele trabalhando, que dá para fazer o trabalho. Quando meu franqueado cresce um pouco mais, e ele tem lá 3, 4, 5, 7 unidades, ele começa a exigir, começa a precisar de uma ajuda maior. Então hoje a gente tem um call center terceirizado que atende todos os meus franqueados. Só que esse call center terceirizado, que trabalha para os meus franqueados, eu fico em cima do call center. Lógico. Então, apesar dele não ter nada a ver comigo, não sou eu que contrato, meu franqueado contrata direto, eu estou o tempo inteiro, ele me faz a apresentação de resultado, eu estou o tempo inteiro junto, eu olho dia a dia quantos agendamentos eu tinha que ter naquele dia para a minha área de franquia, se não tiver eu ligo para o dono do call center, converso com ele, puxo a orelha e tal. Então a gente trabalha muito próximo. Eu acho que isso vem melhorando o resultado e faz com que todo mundo que olha, meu franqueado que não está, e vê que o franqueado do lado está ganhando mais dinheiro que ele fala, opa, peraí que eu também quero. Então acaba que organicamente a gente até o final do ano deve ter todo mundo dentro do call center. Poxa, que legal. Esse é o plano. Ô Fernanda, o que faz a sua franquia dar certo ou dar errado? Hoje você acha que tem isso bem claro, né? Para mim é muito claro o que faz a gente dar certo. A gente é muito próximo do franqueado. Essa gestão junto faz diferença. Não só a minha gestão, a da minha equipe, mas os próprios sócios fundadores. A gente tem uma universidade do laser aqui em São Paulo. Então, nós temos uma estrutura de universidade, nós formamos 3.000 profissionais ano para as nossas unidades. Então, vocês mesmo? 100% dos funcionários dos meus franqueados têm que vir para São Paulo para serem treinados na nossa universidade. Então, hoje a gente forma por ano 3.000 pessoas para trabalhar nas nossas unidades. Mesmo que eles já tenham a profissão de biomédico... Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, né? Necessariamente ele vem para cá e ele fica 21 dias comigo. Então, o meu investidor, quando ele vem comprar a franquia, eu já deixo claro para ele os treinamentos que vão acontecer para toda a equipe dele e para ele, e quanto ele vai ter que investir antes mesmo de abrir o negócio dele, que também faz parte do capital de giro.
Então, o treinamento próximo, todas as turmas, eu passo, o Igor passa, Paulo passa, Bárbara, que é a nossa CEO, também passa, a gente passa pelas turmas, conversa com todas as equipes. Não existe colaborador pelo Brasil que não tenha encontrado com a gente ao menos uma vezinha antes de começar a trabalhar. Então, essa gestão muito próxima ao franqueado do dia a dia, dos indicadores, faz diferença. Então, Poxa, hoje eu acho que esse é o legal. nosso maior segredo, é estar junto, é operar junto. Muitas vezes eu tenho um grupo de WhatsApp, todo mundo fala, puxa vida, como ter grupo de WhatsApp? O WhatsApp é um desafio para o franqueador hoje. É isso mesmo. Como fazer com que o grupo de WhatsApp seja positivo e não negativo, né? Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, todos os meus franqueados estão neles, inclusive eu, o Igor e o Paulo. Qualquer problema a gente discute abertamente, porque nós estamos todos juntos no mesmo barco. Lógico. Então nós somos uma empresa que a gente costuma dizer de nós, e não de nós e eles. E isso eu acho que é uma grande diferença. Uma empresa de alma, muito preocupada com o resultado de todo mundo. Poxa, que bacana. É. Ô, Fernanda, fala um pouquinho da parte internacional. Vocês já estão com esse movimento internacional? Quais são os planos nesse sentido? Hoje a gente já está na Argentina, a gente abriu 3 unidades na Argentina, estamos indo para a 4ª e devemos fechar o ano aí com umas 6, 7 unidades e a ideia é ter 90 unidades na Argentina nos próximos anos. A gente já está bem avançado no mercado do Chile e no mercado da Colômbia. Então, estamos olhando o Latam primeiro. Você está franqueando daqui diretamente ou está... A gente tem um sócio local. Então, no caso da Argentina, a gente tem um sócio local na Argentina e nós aqui juntos Aí operamos você faz com os ele. contratos... Mas são todas unidades próprias. Unidades próprias em sociedade com esse sócio local. Esse sócio local. Mas é a franqueadora aqui franqueando lá diretamente. Exatamente. É Tá. isso aí. Ah, que legal. E tá dando certo lá na Argentina? Graças a Deus, indo super bem. Ai, que bacana. Te manda uma equipe daqui, o pessoal do treinamento veio para cá, agora a gente montou um centro de treinamento lá. Então a gente está fazendo aquilo que a gente mais sabe, que é transferir o nosso know-how para fazer a mesma coisa que a gente fez no Brasil lá fora. Muito bom. E vamos falar um pouquinho da Estúdio Face, que é uma nova franquia Um novo negócio. que vocês recém lançaram, já tem algumas franquias vendidas. Fala um pouquinho de qual foi a ideia e quais são os planos e o investimento nessa franquia, que tem um mercado mais aberto do que a própria Espaço Laser, em função aí do seu crescimento orgânico, né? Exato. A Estúdio Face, na verdade, vem de um projeto que já existia nosso. Quando a gente começou a Espaço Laser lá atrás, nós fazíamos na clínica que o Igor iniciou lá atrás, ele fazia já todo o tratamento facial. A Estúdio Face é um projeto focado em rejuvenescimento facial, então em fazer procedimentos com toxina botulínica, preenchedores, laser facial e também a gente faz laser na região íntima, laser vaginal, para rejuvenescimento também. Então lá atrás o Igor já fazia parte desses procedimentos, só que a depilação laser tomou tanto à frente dos nossos negócios que a gente segurou Deixou na geladeira lá. segurou um pouco esse projeto, fizemos todo o crescimento da Espaço Laser. Há 3 anos, o Igor Curvo, que é um primo do Igor Moura, que é o sócio, o fundador da Espaço Laser, eles abriram a primeira unidade da Estúdio Face, há 3 anos. Então, de lá para cá, nós temos 3 unidades próprias em São Paulo, uma no Top Center, na Paulista, outra em Osasco e outra no Tucuruvi. E de lá para cá, a gente pilotou, literalmente, a gente fez de tudo. A gente colocou em diversos públicos diferentes, porque a gente queria testar, a gente queria entender como que ia ser a receptividade do público C, a gente queria entender como que seria a receptividade num shopping com um movimento incrível, igual é o Top Center, igual é o Osasco. Então, fizemos todos nossos testes e hoje nos sentimos extremamente confortáveis para franquear este negócio. Então, lançamos há pouquíssimo tempo, entendemos que é uma franquia voltada para médico, então nós queremos um médico no comando da franquia, então isso está muito claro para a gente. Até participamos agora esse final de semana de um congresso aqui em São Paulo para dermatologistas e medicina estética, e estávamos lá e todo mundo, quem são vocês, o que são vocês? E a gente explicou muito porque existe toda uma preocupação da classe médica, esse pessoal está vindo para roubar o meu espaço. Não, nós queremos atender um público que está desatendido. Porque hoje, assim como o Espaço Laser lá atrás, o público da dermatologista é um público A.
O público OBC nem entra na clínica do Quer democratizar porque é muito caro. o rejuvenescimento. Exatamente. Queremos levar o rejuvenescimento Todo facial mundo jovem. para a classe BC, que também merece. Merece. Hoje, trabalhadora, Tá tem condição de fazer, tem condição de investir, mas tem medo de ir para uma clínica ou para um consultório médico. Então a ideia é fazer um pouco daquilo que a gente fez na Espaço Laser lá atrás, fazer agora com a Estúdio Face. E o investimento é um pouco menor, Um pouco né? menor, em torno de 650 mil com capital de giro. Olha, Importante que dizer legal. com capital de giro. Bom, importante. Bom, gente, eu acho que a gente teve um exemplo aqui de uma franquia extremamente profissional que começou a franquear depois de estar consolidada no mercado, fez um crescimento pautado aí por regras bastante transparentes e um sistema que eu acredito que é o futuro das franquias, que é uma gestão muito mais próxima do franqueador em relação ao franqueado e assumindo mesmo, centralizando diversas atividades para ajudar o franqueado. Eu não tenho dúvidas aí do contínuo sucesso, mas só queria falar mais uma coisa que eu lembrei. Vocês tiveram um investimento de uma aquisição parcial aí de um fundo americano. Isso, fala um pouquinho do quanto isso pode alavancar ou está alavancando o crescimento aí de vocês? Em 2016, final de 2016, início a gente começou a conversar, mas final de 2016 a gente concretizou, nós vendemos parte do nosso negócio para um fundo americano, que é o Catterton, que é um dos maiores fundos de varejo do mundo. E eles vieram, primeiro, para nos ajudar a organizar a empresa e profissionalizar de vez a Espaço Laser. Então, hoje a gente mexeu muito na estrutura interna da empresa depois da entrada do fundo e fazer o crescimento como a gente tem feito, a expansão, acelerar a expansão. Então, a entrada deles veio para acelerar a nossa expansão e fazer o planejamento que a gente tem aí para frente de chegar a 1000 unidades daqui a 5 anos. Poxa, que bacana. Isso mostra o potencial do negócio, porque um fundo desse para investir, eles olham com muito cuidado. Muito é um critério. atestado de bons antecedentes que vocês ganharam. Bom, Fernanda, eu queria agradecer muito aí de você ter vindo. Um prazer. Desejo aí muito sucesso. Obrigada. E, gente, até o próximo Papo de Negócios e Franquias. Um abraço. Um abraço, obrigada.